Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a 8ª videoaula sobre a utilização do software Octave na computação matemática. Nesta 8ª videoaula, gente, eu vou falar dos operadores de comparação e operadores booleanos, tá certo? Os operadores de comparação nos permitirão comparar números, tá certo? Em questão de um ser maior, menor ou igual, né, ao outro. E os operadores booleanos vão nos ajudar a juntar, né, fazer comparações mais complexas, com expressões maiores desses indivíduos aqui. E também poderiam ser usados nos comandos if, né, na instrução if e na instrução while, que nós veremos na 9ª e na 10ª videoaula, tá certo? Então, gente, para o computador, o símbolo de verdadeiro da lógica ele é indicado pelo número 1, né, ele utiliza da álgebra booleana. E o falso é indicado pelo 0. Então, se eu escrever expressões envolvendo esses sinais aqui, essas expressões forem falsas, né? Por exemplo, x menor que y, e o x não for menor que y, então vai aparecer o valor 0. Se essa expressão aqui for verdadeira, para os valores que eu vou atribuir aqui, eu vou dar exemplos, né? Então vai atribuir-se o valor 1, quando eu compilar o programa. Por exemplo, 2 é menor que 3. Será que essa proposição aqui ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira, óbvio, né? Então, a saída, 1. Se eu botasse assim, 2 menor que 1, obviamente, falso. Ó, saída, 0, pois na lógica, né, na álgebra booleana, o 0 representa uma sentença, uma proposição falsa. Se eu botasse agora 2 menor que 2, falso também, porque na verdade o 2 é igual ao 2. Mas se eu mudasse esse sinalzinho aqui para o menor ou igual, ele vai ser verdade se o x for menor ou igual a y. Muito provavelmente a saída aqui vai ser o quê? 1. Ó, vou compilar aqui, ó, saída 1, tá certo? A gente pode agora inverter nessa desigualdade aqui, botar o maior para o lado esquerdo, né? Pode ser o maior igual, né? Para o lado esquerdo aqui, na verdade, a gente lê menor igual, que a gente sempre lê da esquerda para a direita. Então a direita aqui é quem, no caso, ou a esquerda, né, é quem dá o nome. Se o menor, né, aqui está virado para a esquerda, fica menor. Se o maior está virado, fica maior. Mas a ideia é basicamente a mesma. Você só vai fazer uma pequena inversão do sinal. Por exemplo, a gente pode perguntar se dois números são iguais. Por exemplo, 2 é igual a 2? 1, verdade. 2 é igual a 1? Falso. Então, a gente pode brincar com isso aí também. Caso os números sejam diferentes, a gente tem 3 opções de notação. Eu utilizo basicamente essa aqui, né, que é a exclamação e o igual. Exclamação, igual. Aí a pergunta aqui é, 2 é diferente de 1? É a afirmação, né? Se essa afirmação for verdadeira, né, que de fato vai ter uma saída 1 aqui. Se ela for falsa, vai ter saída 0. Vamos compilar? Pronto. Só que aí você pensa, pô, professor, mas eu já vi expressões mais complicadas, com, digamos assim, mais proposições, né? A gente pode trabalhar com elas? Pode. Nós temos exatamente os operadores booleanos que nos permitem juntar mais expressões. Eles também vão ser muito úteis, tá certo? Assim como os de cima, depois de comparação, quando nós estivermos usando as instruções if e as instruções while, tá certo? As instruções if e while. Então, gente, por exemplo, imagine que eu tenho essa expressão aqui, né? Para ser, né, e quero calcular o valor lógico aqui. Vou escrever ela aqui. Por exemplo, quero calcular o valor lógico desta expressão aqui. 2 é diferente de 1 ou 2 é menor que 3. Na disjunção, que aqui é o ou, né? Ó, operadores booleanos são quem? Essas barras duplas aqui vão representar o ou. Esse símbolozinho aqui, né, duplo, vai representar o i, tá certo? Ou and, se você preferir em inglês. E essa exclamação vai representar a negação, certo? Ele vai trocar o valor lógico. Se uma coisa é verdade, vai passar a ser falso. Se for falso, vai passar a ser verdade, certo? Então nós temos aqui uma concatenação de duas proposições. No caso, a primeira, perceba, ela é o quê? Verdadeira. De fato, 2 é diferente de 1. E a segunda também. No ou, basta que uma seja verdade para tudo ser verdade. Então, obviamente, o valor lógico disso aqui deve ser o quê? 1. Por outro lado, vamos tentar fazer uma pequena modificação aqui. Ó. 2 menor que 2. Valor lógico ainda continua verdade. Porque a primeira, pelo menos, é falsa, né? Ou é verdadeira. Né? Então, só lembrar lá da lógica, né? Que é a disjunção. Você bota assim, 1 diferente de 1 e 2 menor que 2. Ambas falsos, ó. No ou, aí já deu 0, certo? Se eu botasse aqui o i também, ó. Quer dizer, vamos voltar aqui, vamos botar a nossa primeira expressão, né? Opa, voltei demais.
botasse aqui o i, representado pelos símbolos aqui. Então, nós temos aqui o quê? Que essa primeira é verdade, porque 2 de fato é diferente de 1, e 2 é menor que 3. Então, se nós compilarmos, vai dar o quê? 1. Por quê? Na conjunção, né, o i a gente chama de conjunção lógica, ela vai ser verdade se as duas forem verdade, e falso nos demais casos. Por exemplo, se eu botasse aqui 2 menor que 2, daria falso. Tá certo? Por quê? Esse cara é verdade, mas este aqui é falso. Então você pode ficar brincando, né, com essas coisas aí. Por exemplo, se eu botar exclamação aqui antes, se eu não me engano, ele vai trocar o valor lógico dessa coisa aqui para 1. Né? Então ela pega e troca o valor lógico de tudo que está à frente dela. Então aí você tem que saber usar os parênteses direitinhos. Então você pode estar calculando uma expressão até bem mais complicada, né? Um valor lógico é uma expressão muito mais complicada. Por exemplo, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Uma primeira expressão seria essa aqui, depois fazer, né? Aqui está a conjunção dentro, você fazer a disjunção com uma outra expressão complicada, né? Falar complicada não é que seja difícil, viu, gente? É que ela simplesmente né, tem muitos dados, né, digamos assim, uma análise que não é assim, tipo, só analisar um objeto. Então aqui tem diversos sinais, né? Então a saída final aqui deu 1. De fato, essa primeira parte aqui deu verdade, depois de fazer ela, eu faço a disjunção com essa aqui. Na disjunção, se 1 é verdade, tudo já é verdade. Então perceba que, sim, se você está dominando a lógica aí, é fácil você calcular isso. Só que às vezes você tem que fazer isso várias vezes. E aí o computador é que entra em cena quando aparecem muitos cálculos para nós fazermos, né, em um curto espaço de tempo. Beleza? Então tem essa funcionalidade aí interessante. Você pode estar calculando o valor de expressões lógicas, tá certo? Utilizando, né, os operadores de comparação, né, os operadores de comparação e também os operadores booleanos. Na verdade, nós vamos perceber que estes operadores aqui eles serão muito, muito importantes quando nós formos falar né, nas próximas videoaulas da instrução if e da instrução while. Tá certo? Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Aqui é só uma aula assim para você ficar por dentro da coisa. Não é para você aprender 100% nada disso. Não estou prometendo isso. Estou prometendo apenas o quê? Uma apresentação das principais, né, ferramentas que o Octave tem. Beleza? Então é isso aí. Espero ter entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.